Oi, Rafa, boa noite. Boa noite, Sol, tudo bem? Tudo? E aí, vamos trabalhar um pouco? Vamos lá. E a gente vai dar uma aprofundada nos assuntos que a gente já trouxe semana passada, né? Sobre autoconhecimento físico, mental e espiritual. E a gente vai. Semana passada a gente deu uma plainada, né? Hoje a gente vai dar uma aprofundada maior nisso tudo, A gente vai, né? a gente vai trazendo coisas novas, né? E vai se aprofundando para as pessoas entenderem bem, a gente vai esclarecendo, né? Que a gente tem a preocupação daquela situação, né? Às vezes a gente está meio que perdido, né? Nesse universo aí, sem saber para onde ir, né? E esse é o detalhe, se a gente não tem, ó, Exato. um conhecimento, se a gente não sabe o que existe, né? Então a gente não sabe para onde ir, não sabe o que procurar, não sabe o que fazer muitas vezes. E no momento atual que a gente está vivendo, que a gente vem vivendo, muito conhecimento novo está sendo trazido, né? Para esclarecer mais as pessoas, para elas entenderem como o universo funciona e dentro disso poder ter uma qualidade de vida melhor, poder resolver os problemas, né? Poder viver melhor, porque o que está acontecendo é que a gente está vivendo, né? A gente veio para cá, né? Viver uma vida sem manual de instrução, né? E a gente, Exato. ao longo do tempo, a gente está aprendendo a como o universo funciona. Então, a gente vem trazendo esse conhecimento para esclarecer um pouco as pessoas, para elas se encontrarem, né? E o que é esse se encontrar? É o famoso autoconhecimento, né? De novo, conhece a ti mesmo. É isso, né? Que quando a gente se conhece, a gente conhece como o universo funciona. Então a gente vai trazendo sempre coisas novas e aprofundando e vai montando o quebra-cabeça e vai encaixando as coisas, né? Exatamente. Então a gente vai falar como é que a crença funciona, por que tem que resolver as nossas sombras emocionais, como a gente chega na consciência, né? Do que a gente é feito, o que o universo é feito, né? Então são perguntas que a gente já tem respostas, muitas das respostas, né? É o que a gente veio fazer aqui, para onde a gente vai, a gente já tem essas respostas, mas a gente tem que entender elas e começar a aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, do que é feito o universo? Uma única palavra que a gente descobre: o universo é feito de energia. Então, chegou o momento da nossa caminhada evolutiva que a gente vai ter que aprender a entender e a lidar com a energia, né? E se a gente Certeza. parar, se a gente parar para pensar, para refletir, o nosso corpo físico, né, a densidade matéria que a gente vive é energia, né? Qualquer livro de física que a gente pegar, básico, vai ter lá aquela famosa fórmula lá do Einstein, né? Matéria igual a energia. Então, Exatamente. dentro desse conhecimento, a gente aplicar no nosso dia a dia como que as coisas funcionam, né? Então, se a gente pegar, vamos lá, a gente falou bastante na live passada o que é a consciência, né? Que é o nosso espírito. Na realidade, é pura energia, né? E da nossa consciência, né, sai as energias que dá vida ao nosso corpo físico, dá vida às nossas atitudes, dá vida aos nossos pensamentos. Então a gente não é o que a gente pensa, né? A gente é o que tem na consciência, que é a energia. Então a gente é o que a gente vibra. Energia vibra, é uma vibração, né? E cada Exatamente. vibração tem a sua frequência. Então cada pensamento nosso é uma emanação, né, energética da nossa consciência.
aí passa para nosso corpo físico que vai vir as nossas atitudes. Então, Exato. dentro desse conhecimento, a gente consegue visualizar o universo mais amplo. Então, não é só matéria, não é só corpo físico, é uma energia que se transforma, né, no que a gente tem vontade, no que a gente quer. Então, a nossa consciência emana uma energia que se transforma em nossos pensamentos, se transforma em nossas emoções e se transforma nas nossas atitudes. Então, quando nós estamos aqui, que a gente não está feliz, que a gente não está se encontrando com as nossas atitudes, a gente não está contente, né? A gente quer mudar as nossas atitudes. Então, a gente procura e procura solução aqui na matéria física. E a solução não está aqui, né? A solução está na consciência. Se você não mudar a consciência, não vai mudar a atitude. Não muda. As pessoas, vão mudar meu pensamento. Que é aquele famoso da boca para fora, né? Só está falando da boca para fora. É o nado raso, né? Exatamente. Por quê? Porque mudou o pensamento instantâneo, mas o que aconteceu? Não mudou a frequência, não mudou a vibração, não mudou a consciência. A energia, né? Não mudou a consciência, não muda nada, não adianta. Então, a gente tem que pôr na cabeça o quê? Consciência, a gente vai dando algumas nomenclaturas, né? É onde acontecem as repetições, né, Rafa? É onde acontecem as repetições, fazendo tudo do mesmo jeito e sem resultado. Exato. Então, a consciência é espiritual, mas na verdade, tudo é espiritual. Só que como que funciona? A consciência nossa é a causa. Né? Já viram falar lá, causa e efeito? É isso que acontece. A consciência é a causa, e aí os nossos pensamentos, as nossas atitudes no dia a dia são os efeitos, seja do que for. Então, se você quer mudar os efeitos aqui, não está contente com alguma coisa, você tem que mudar a causa. Se você não mudar a causa, não muda os efeitos, continua a mesma coisa. E aí a gente pode ampliar isso para outras nomenclaturas. Por exemplo, plantar e colher. Né? Às vezes as pessoas não entendem o quão profundo é esse ensinamento, mas é isso. Aonde se planta as coisas? Na consciência. Aonde se colhe? Aqui. Vamos dar um exemplo. Eu quero viajar. Coisa simples que acontece. Então você planta essa ideia. Eu quero viajar. Você vai colher essa viagem se você não mudar de ideia, se você se manter firme nos seus pensamentos, né? Aí o que acontece? Você vai conseguir que se torne um efeito essa viagem, mas você teve primeiro na consciência. Você fez essa viagem na consciência. Aí o efeito dela se transforma aqui agora. O que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas não conseguem manter firme esse padrão de pensamento. Por quê? A gente vai bater lá de novo. Crenças, bloqueios mentais, sombras mentais, preconceito, tabu. Isso faz com que a consciência, né, no meio do caminho, o pensamento que a pessoa tem, o desejo que a pessoa tem, a vontade que ela tem, mude no meio do caminho. Né? Então, a solução das coisas, às vezes, para no meio do caminho, por causa das crenças, dos tabus, dos preconceitos. Então, isso é muito importante a gente entender. A gente tem que resolver nossas crenças, nossos preconceitos, nossos tabus, resolver as nossas sombras mentais, emocionais. Vamos dizer assim, é muito importante, é o principal. Porque aí e é um trabalho diário, né, Rafa? E é uma coisa assim que tem que ser feito todos os dias. É um trabalho árduo.
Ó, vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos pegar a questão de perdoar, tá? O que que é o perdão? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é isso. O que é o perdão? Aí você vai encontrar um monte de resposta por aí. Ah, quem ama perdoa. Quem ama perdoa. Aí tem as crenças que não são muito legais. Perdoar é coisa de fraco. Então, os nossos pensamentos estão cheios de conceitos. E, na realidade, o que é o perdão? O perdão é uma energia da consciência que tem uma frequência, né, e ela vibra o tempo todo. Mas o que acontece? A pessoa quer perdoar alguém. Tá? Ah, eu quero perdoar fulano. A consciência que vai perdoar, é o espírito que vai perdoar. Só que quando chega nos pensamentos, bate de frente com a crença. Ah, perdoar é coisa de fraco. Aí o que acontece? A atitude da pessoa é de o perdão não acontecer. Exatamente. Então, não sente aquilo, né, Rafa? Na essência ali, não deixa fluir o que vem de dentro, não deixa o coração falar, não deixa essa energia que é bonita, linda, é perfeita, acontecer. Exatamente. Então, você veja que tudo, a solução está na consciência. Né? O perdão está na consciência, a felicidade está na consciência, a alegria está na consciência, a prosperidade está na consciência, a felicidade, o amor, está tudo na consciência. Se a gente conseguir deixar, né, ela fluir livremente, sem as crenças, sem os bloqueios mentais, sem os bloqueios emocionais, sem as sombras, vai se manifestar essa energia pura aqui. O efeito dela vai ser no nosso dia a dia. Isso não vai acontecer, porque tudo é energia. Né? Então, quando a gente quer muito alguma coisa e a gente não, entre aspas, atrapalha, ela acontece. Ela acontece. Agora, quando a gente bota um bloqueio ali, ela não vai acontecer. Porque a gente é tão poderoso, né? A gente tem o poder de parar as coisas também. A gente tem que prestar atenção nisso. Né? E quando a gente aprende esse caminho, né, que a gente começa a entender a questão de energia, como é que ela funciona, a coisa começa a fluir de tal maneira que às vezes chega a ser... A gente não acredita de o quão fluidez é as coisas, como elas acontecem, como a harmonia começa a se estabelecer no nosso dia a dia. As coisas vão se resolvendo harmonicamente. É a pessoa que você precisa falar, é a pessoa que você precisa perdoar, ela vem... O universo dá um jeito da gente conversar, ou da gente não conversar. As coisas acontecem, né, Raul? As coisas acontecem, mas a gente tem que trabalhar. Qual que é o nosso trabalho? Trabalhar a nossa reforma íntima, que é mudar as nossas crenças, mudar os nossos pensamentos. Né? Querer e estar disposto a isso, né? A gente tem que começar a sentir as coisas. Qual o sentimento profundo que lá no fundo brota? Essa é a consciência. Né? Essa é a vibração que vai reger a nossa vida. Não tem como ser diferente. Já está acontecendo, mas muita gente está ou escondendo, através dos pensamentos, das crenças, não quer ver. Né? Aí entra essa outra questão. Né? Muitas vezes a gente não quer ver o que tem dentro da consciência. Às vezes o medo. Né? E a gente precisa resolver esse medo dentro da consciência. Mas daí, cheio de crenças, tabus, preconceito, a gente não olha para dentro para resolver essa nossa consciência. Né? A gente precisa trocar a nossa vibração, trocar a nossa energia. A gente transforma ela. Então, vamos dar um exemplo assim. A pessoa que está com raiva, vamos lá. Né? Só está no momento de raiva. Aonde que está a raiva? Está na consciência. Né? Essa raiva está emanando uma energia, vibrando, né?
e a pessoa trava ela ali nos pensamentos, nos sentimentos. Não quer sentir aquela raiva, está bloqueando, legal, né? Tudo bem. Só que vai chegar um momento que vai manifestar em algum ponto na vida física. E esse é o detalhe. Aí, em qualquer momento lá, a pessoa explode com alguém, por alguma coisa, por qualquer motivo, né? Explode a raiva. Aí depois a pessoa se arrepende, um monte de desculpa lá pelo que aconteceu. Só que ela tem que entender que essa raiva vem da consciência. E se ela não mudar essa energia, se ela não mudar essa vibração, vai explodir em outro momento de novo. Ela não vai conseguir controlar. Então, a gente tem que aprender esse caminho. Então, esse caminho... Trabalhar, né, Rafa? Trabalhar esse caminho. Então, a gente sabe... eu sinto raiva em tal momento. Beleza. Legal. Isso é autoconhecimento. Tá, então você vai lá e começa a transformar essa raiva em outra energia. E fazer os questionamentos necessários também, né, Rafa? Se perguntar o porquê daquilo. Para entender melhor. Exatamente. Então, através das perguntas, através desses questionamentos, autoquestionamento, sozinho mesmo você pode fazer, na mente. Poxa, por que eu senti raiva naquele momento? Tal? E aí você vai mudando essa energia. Né? Qual que é as energias que ajudam a transformar? Perdão e o amor. Então, o perdão e o amor são as duas energias que transformam tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, tem raiva, começa a buscar o motivo da raiva, você vai entender rapidinho o que acontece. E aí você perdoa, se perdoa, né? Começa a se perdoar, que automaticamente você vai perdoar os outros. Por quê? Porque você vai entrar numa frequência de perdão, numa vibração. Mudou na consciência, muda o aqui e agora. É simples. E tudo começa na gente, né, Rafa? Tudo está dentro da gente. Só sai para fora aquilo que já está dentro da gente. Exatamente. Dentro da onde? Da nossa consciência. Sabe onde que a gente pode entender isso também? Por exemplo, assim, questão financeira. Isso ocorre muito. A pessoa quer dinheiro. Ela pensa, imagina eu assim, né? Tem dívida para pagar, tá com um problema financeiro lá. Eu queria dinheiro, eu queria isso. Nossa, onde é que eu vou ganhar mais, não sei o quê. Tudo aqueles questionamentos que a gente já está careca de saber. Só que o que acontece? E na consciência, o que ela está vibrando? Em questão do dinheiro. Né? Ela está pensando, mas a vibração como é que está, né? Exatamente. Aí você pergunta para ela, você está precisando de alguma coisa? Estou precisando de dinheiro. Eu quero dinheiro porque eu preciso pagar uma conta, eu preciso resolver isso, resolver aquilo. Beleza. Então, chegou só no pensamento. E na consciência, o que está? Aí, se você começa a questionar a pessoa, você vai ver que a vibração dela é de uma escassez profunda, de uma pobreza, questão financeira, cheia de crenças do dinheiro, que é a vibração. Se ela tem uma crença lá que dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é o mal da humanidade, é essa vibração que ela está, ela não vai conseguir que ela está emanando. Ela não consegue, porque ela está vibrando. A causa da pobreza dela é isso aí, ó. Então, está no pensamento, mas não está na essência dela, o que ela realmente quer. Ela realmente está sentindo, não está sentindo, ela não está sentindo aquela vibração. Então, a energia não está ali. Exatamente, porque está cheio de crença e pensamentos ali que bloqueia, né, a energia. Só que qual é a vibração dela? É de pobreza. Aí chega aqui, qual que é o efeito? Né? A causa. A causa é pobreza. O efeito é não ter dinheiro e não conseguir oportunidade para nada. Então a gente consegue entender esse caminho. E esse caminho serve para tudo. Se você conseguir relacionar aqui, tudo emana da consciência. O que você tem dentro da consciência, você vai manifestar aqui agora para a tua vida. Vai criar a tua realidade. Né? Então, a causa está na consciência. Os efeitos, a gente vai sentir no aqui e agora. Se você entender isso, é só você expandir para qualquer coisa. Você vai entender rapidinho o que está acontecendo na tua vida. Minha vida, poxa, eu não consigo dinheiro. Vai lá na consciência
e vê o que tem sobre dinheiro lá. Começa a se questionar, faz uma meditação, fica tranquilo e começa a observar. Né? No dia a dia, você vai fazer um trabalho para alguém, você vai no emprego, vai cobrar alguma coisa. O que você fala, o que você pensa da situação? É tudo vibração da consciência que sai dali e você está emanando, manifestando no seu dia a dia. Você já vai entender rapidinho o que está acontecendo. Como que É o alinhamento completo, né, Rafa? Exato. Então, aquela realidade da tua consciência é o teu dia a dia. Aí, como é que você faz para mudar? Claro, vai ter que mudar as crenças, né? Vai ter que mudar os preconceitos, os pensamentos, o sentimento, vai ter que mudar isso. E aí você vai lá e muda a consciência, porque aí você começa a vibrar diferente. Então, hoje eu estou vibrando na pobreza, beleza. Descobriu isso? Poxa, legal. Muda. Começa a vibrar na prosperidade. Vai mudar, porque a energia você começa a mudar. Leva um tempo, uns mais, outros menos, depende da força de vontade, depende do quantas crenças as pessoas têm. Então, vai variar, mas não tem como ser diferente. Mudou a consciência, mudou a vibração, mudou a energia, mudou aqui e agora. Não tem como ser diferente. Esse é o caminho, qualquer coisa. Aí você expande para tudo. Relacionamento, amizade, o que você imaginar. Aí é um fluir só, né, Rafa? Olha só, para a gente entender como é que a coisa funciona. Quando uma pessoa, um indivíduo, é uma consciência, tá? Então a gente pega o planeta aí, são bilhões de consciências. Todas essas consciências estão pensando, estão vibrando, estão sentindo alguma coisa. Né? Se a gente entender isso, é só olhar o que está acontecendo e a gente ter uma noção do que essas pessoas estão vibrando. E aí é o seguinte, a gente quer sintonizar com essa vibração também? Ou a gente quer sair fora dessa sintonia e vibrar diferente? Então, se uma pessoa, né, uma consciência muda a consciência dela, arruma a vida dela, sozinha. Sai de todas as vibrações e ela arruma a vida dela sozinha. Um país, aí chama-se pensamento coletivo. Né? Então, são pensamento coletivo. Todo mundo numa mesma sintonia. Então, o país está um caos. Vamos pegar o nosso país aí que está um caos. Né? Uma brigarada e tal. O que é isso? É vibração da consciência de cada um. Agora, quem não está participando disso, está fora dessa sintonia. Né? E se a gente parar para pensar o que a gente falou agora, aonde que as pessoas vão resolver esse país? Cada um mudando a sua consciência. Então as pessoas estão procurando solução aonde não existe solução. Por quê? Porque elas estão procurando a solução no efeito. Então, o caos já é efeito do que elas estão emanando. Entendeu? Exato. Então, onde que vai mudar? A hora que cada um parar para pensar e mudar a sua consciência. Só que tem que começar por alguém. Né? E é isso que a gente falou. A gente só deu um exemplo do que é o pensamento coletivo. É um único pensamento. Né? Estão todos sintonizados numa mesma vibração, que é esse caos todo aí. Quem quer participar desse caos, beleza, vai participar, está em sintonia. Quem não quer participar, tem que mudar a consciência. Tem que sair fora dessa vibração. E aí, o que vai acontecer? Oportunidade vai aparecer, porque você está mudando a causa, e aí os efeitos serão outros. Ou seja, você está plantando outras coisas. Você vai colher outras coisas. Vamos lá. As pessoas estão... elas querem poder. Poder, mandar, tal.
Vamos, né? Então, elas estão nessa vibração, nessa frequência. Então, a pessoa que não quer poder, que não quer essa frequência, essa vibração, vai sair fora desse tumulto. Não vai estar nesse caos. É simples. Só que tem que vibrar diferente, tem que sentir. Tem que sentir. Se não sentir... E um detalhe muito interessante. A hora que sentir, vai perceber. A hora que sentir que mudou a vibração, a pessoa vai pensar assim, opa, algo mudou. É bem assim que acontece. É a mudança na frequência de vibração. Você vai ver que... Isso é claro, né, Rafa? É muito claro. É muito claro. Então, a gente deu esse exemplo porque as pessoas estão muito preocupadas, né, nessa situação. Tem que olhar com a consciência. O que está vibrando? O que está emanando? Ali que é o segredo. Por quê? Porque entra em sintonia. Tá? Entra em sintonia e aí faz parte daquela vibração. Quer sair, não quer fazer parte desse caos? Sai fora dessa vibração. Começa a emanar outras coisas. Começa a sentir amor, começa a ajudar o próximo. Ó, mais um exemplo aqui interessante. O que é essa causa e esse efeito no nosso dia a dia? Vamos pegar o planeta. A gente, há muito tempo, eu leio, estudo, pesquiso e busco, e o que está acontecendo? Fome. Fome. Ah, não sei que país lá tem muita fome. Né? Tá. Essa fome, ela tem que ser resolvida. Certo? Certo. Aí, se você para analisar, não é por falta de comida. Porque a produção de comida, ela é muito maior, né, do que a fome que está lá. Questão financeira. Existe muito mais dinheiro no planeta que daria para matar a fome de todo mundo. De todo mundo, sem exceção. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas estão paradas no efeito. Enquanto elas não mudarem a consciência, a fome vai continuar e o alimento vai continuar crescendo, questão de dinheiro vai ter bastante e as pessoas vão continuar passando fome. Por quê? Porque as pessoas ainda não mudaram a consciência. Então, quer sair fora dessa sintonia, dessa vibração? É simples. Mude a si mesmo. Comece a ajudar o outro, comece a emanar mais amor pelo outro, comece a se perdoar, comece a perdoar o outro. Você vai estar fora desse caos. Está numa outra frequência, numa outra vibração. Como que você faz isso? Troca seus pensamentos, troca seus sentimentos, começa a se perceber, muda sua atitude, né? Vai dar o bom dia só porque é obrigado, é educado? Beleza. Mas se você não sentir nada, não mudou nada. É o fluir, então, né, Rafa? A gente precisa deixar fluir o que vem de dentro, né? A gente precisa fazer as coisas com sentimento. Temos que fazer as coisas com sentimento. Temos que parar de ser mecânico. A gente já não estamos num nível de evolução para ficarmos mecânicos. Vai dar um bom dia? Poxa, manda um amor ali. Começa a ver o resultado diferente para você ver. É diferente. Muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque você está colocando energia nas coisas. Né? Você está colocando energia. Não é só não é uma obrigação, não é uma coisa mecânica. Faz diferença. E é uma energia tão boa quando você faz as coisas pelo outro, quando você faz as coisas com amor. Eu falo assim porque eu sinto assim, exatamente assim. É algo assim que te faz grande, você não precisa ter coisas externas, entendeu? É aqui dentro. Você se torna uma maravilha, eu vou falar assim, para ser mais claro. É muito bom. É bom demais. Às vezes a gente quer explicar algo que
falta palavras, né? Mas as pessoas que já sentiram, entendem, não precisa nem falar, né? E a gente está trazendo isso. Sentir E a gente está trazendo esse esclarecimento. Tem que sentir, começa a sentir. Então, dentro disso, a gente tem que expandir. Expande para tudo quanto é lado. E aí, a gente traz ensinamentos, né? Qual é o ensinamento que está há mais de 2000 anos aí, ó? Só que as pessoas ainda não entenderam e não sabem colocar em prática. Tá lá. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa frase é de um conhecimento tão profundo, mas tão profundo, que mudaria tudo no mundo num piscar de olhos. É o que a gente falou lá. Começa a ajudar o próximo. Começa a dar amor. Começa a perdoar os outros. As coisas mudam. Vibrar nisso, né, Rafa, o tempo inteiro. Porque é a vibração. Se a vida tá ruim, tá estagnada, não tá contente, tá desconfortável, tá incômodo, dá uma olhadinha no que está vibrando. É simples. Olha lá, começa a observar isso. É simples. E tudo, como tudo é energia, então tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência, tá? Vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos pegar a água. A água é uma energia que tem uma vibração, que existe uma frequência da água, entende? Pega o café, já mudou a frequência vibratória, já é café, é diferente. Então a gente transforma a energia, né? Transforma essa energia da consciência no nosso dia a dia, a gente materializa ela. Então, cada coisa, cada objeto tem a sua energia, tem a sua frequência vibratória. A gente fala assim para ficar simples de entender. Então, o amor tem uma frequência vibratória, a raiva tem outra frequência vibratória. Então, e o que a gente tem na consciência, a gente está emanando para os outros e está voltando para nós do mesmo. Então, se a gente está com raiva, essa raiva vai, bate nos outros e volta. Mesmo que a gente não tenha atitudes. E às vezes volta com uma força um pouquinho maior, né, Rafa? Porque vai, mas volta um pouquinho mais intensa, né? Exatamente. A gente está falando de energia. Então, mesmo que a gente não tenha as atitudes, né, o que a gente pensa vai para os outros. Isso aí está mais que claro, né? Porque a energia, então a energia, você pensou, já foi. Já era, já foi. Tem muita gente que fala assim, que a palavra dita não volta, né? É mais profundo que isso, o pensamento já não volta. Já foi. Já foi. Sabe aquela É aquela história, pensa no elefante, você já pensou, já era. Já era, né? Lá se você pensou, mas não falou, né? Tem gente, ainda bem que não falei. Já pensou, já foi, né? Então a gente tem que começar a tomar cuidado com essas coisas. Que o pensamento tem uma força que a gente desconhece. A gente desconhece. Então, dentro dessa questão de energia, que a gente vai começar a bater mais vezes nisso, porque não tem saída, né? Vai ter que Tudo ser assim. Depende disso, né? A gente já vive assim, né? A gente é pura energia. Exatamente. Sem saber, sem controlar. E daí acontece esse caos todo que a gente está vendo aí. Então, agora chegou o momento da nossa evolução, de a gente ter o conhecimento de começar a se harmonizar, começar a ter harmonia, começar a pensar diferente, começar a ter pensamentos bons, começar a ter pensamentos positivos, começar a sentir as coisas, começar a sentir mais amor, mais perdão, começar a compreender as pessoas. A gente vai ter que mudar. A mudança é inevitável para a gente evoluir. E a gente
está num momento que a gente precisa de se harmonizar, né? Se a gente pegar... Exatamente. Então, a gente tem que começar a olhar para dentro o que a gente está emanando, que tipo de energia a gente está vibrando. Que tipo de muitas energia... pessoas E muitas pessoas têm essa sensibilidade e sabem o que está acontecendo. Aliás, outras não sabem, mas sentem essa energia aí no planeta, no mundo geral, né? Sim, porque é isso. Porque é uma sintonia. Então, como que é? Tudo que eu mando volta para mim. É assim que funciona. A gente é como se fosse uma antena de rádio. Sintonizou na raiva, vai mandar raiva. Quem está com raiva também, volta toda aquela raiva para você. E é uma loucura. Né? Aí, o que acontece? Aí a pessoa começa a ficar estressada. Aí muito trabalho, muito trânsito, não sei o quê. Não tem nada a ver. Então, tá vendo? Já estão buscando solução onde não existe. O estresse já é o efeito. O efeito do quê? Do que está emanando. Então, ele está emanando uma raiva, está voltando mais raiva, já está voltando medo, já está voltando tristeza. Porque a gente sintoniza com as outras pessoas. Vibrou assim isso, é isso que vai ter. Tá vibrando a raiva? Vai voltar mais raiva. Vai pegar nos outros. A gente... Por que aquele ensinamento, ama o próximo como a ti mesmo? Porque a gente faz parte de um todo. Nós fazemos parte de um todo. Querendo ou não querendo. Então, tudo que eu faço de bom ou de ruim para o meu próximo vai voltar para mim. Uma hora volta. Não tem como ser diferente. É inevitável. Plantou, vai colher. Não é obrigado a plantar nada, mas a colheita, ela é obrigatória. É assim que funciona. Então, em vez de nós ficar remoendo, relutando, resistindo a essas coisas, é melhor a gente aprender como elas funcionam para nós ter essa mudança. Muita gente resiste. Eu não acredito que é assim. Não é assim que funciona. Nossa, isso é injusto. Então, ficam dando desculpas para não olhar para dentro, mas não tem como ser diferente. Tem como ser diferente. Essas leis que a gente fala, a gente chama leis do universo, elas não mudam, elas são imutáveis. Elas sempre vai ser assim. Tudo que você manda para o outro vai voltar para a gente mesmo. Sempre foi assim. Sempre vai ser. Não vai mudar. Aí as pessoas resistem, que acham injusto, que não é assim que funciona, não acredito. Beleza. Mas não tem para onde correr. O universo foi feito assim, e é assim que a gente tem que aprender a como se comportar diante dessa estrutura do universo. Então, tudo que eu faço para o outro vai voltar para mim, de bom ou de ruim, não importa. Né? Se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, é melhor eu parar a pensar para ver o que eu estou emitindo. Então, esses conhecimentos, eles são milenares, eles são... Nossa, é muito tempo. Por quê? Porque o universo é assim. Então, já foi ensinado, só que as pessoas estão ainda relutando em pôr em prática. As pessoas relutam muito. É muita crença, é muito preconceito, é muito trauma, é muito bloqueio emocional, reprime as emoções. As emoções, elas não têm que ser reprimidas, elas têm que ser resolvidas. É igual lá, a pessoa sabe que sente raiva em certas situações. Sente raiva. Legal, ok, perfeito, normal. Ser humano normal. Agora, vai ficar reprimindo a raiva? Não. Vai lá e resolve ela. Busca esse autoconhecimento. Antes que a raiva exploda lá. Né? Exploda em certos momentos. Você faça besteira. Fala o que não deve. Brigue onde não era para brigar. Antes disso acontecer, você sabe que você sente raiva, vai lá e transforma. Transforma essa raiva em outra energia. Perdoa,
busca compreender o que acontece, É observa. fundamental, né, Rafa? É fundamental auto se conhecer, né? Para poder resolver essas questões, né? Pois é. É fundamental porque todo problema ou toda solução vai de se conhecer. Mas o fulano lá fez algo que eu não gosto. Beleza? Mas se você não gosta, é porque algo te incomoda dentro de você. Quando você resolver, você vai compreender o porquê o fulano está fazendo aquilo. É simples assim. E automaticamente você vai descobrindo as suas habilidades para fazer essas coisas, né, Rafa? Exatamente. Então, quando você olha para dentro, você vai se descobrindo. Aí você vai ver que você pode muito mais do que imagina. Porque você vai descobrindo o que você precisa resolver, o que tem que ser resolvido. Né? Algo está incomodando? Dá uma olhadinha o que está pensando, o que está sentindo, o que está vibrando. Você vai descobrir rapidinho e é só mudar. Né? Vamos pegar o exemplo da raiva. Sente raiva? Isso incomoda? Não queria sentir? Legal. Busca dentro da própria mente ali o que está acontecendo, por que daquela raiva, por que naquele momento, por que naquela situação. Entenda todo o processo e transforma, se perdoa. Se perdoa. Simples. Eu senti raiva, não posso sentir raiva. Não é que você não pode sentir raiva. É normal. O normal, o anormal, o que não pode é saber que se sente raiva e insistir naquilo. Aí é complicado. Agora, você sabe que sente raiva, beleza. Tem vontade, quer mudar? Esse é o caminho. Vai lá e muda. Nós estamos aqui para aprender. Né? Aprender a se conhecer, aprender a lidar com as situações, aprender a lidar com os chamados problemas. Né? Então, a gente está aqui para isso. Aconteceu um problema, poxa, não leva por esse caminho de problema, leva por um desafio. Aconteceu um desafio para me aprender, para me crescer, para me evoluir. O que você fez aí? Saber que eu tenho as possibilidades de mudar, né? Sim. O que você fez aí? Mudou a energia. Mudou a vibração. Vai conseguir. Vai conseguir. Quer ver um exemplo interessante? As pessoas falam assim, eu não consigo. Sabe o que ela está fazendo ali? Ela está criando para ela mesma um bloqueio mental. Eu não consigo. Pronto. Você pegou e transformou uma energia que era maravilhosa num bloqueio. Enquanto a pessoa não mudar essa energia, vai continuar sendo bloqueada por ela mesma. Olha que coisa interessantíssima. Exato. Que falta de conhecimento fazer uma coisa dessa. Né? Que a energia está lá, você transforma ela no que você quiser. Aí a pessoa uma reprogramação, né, Rafa? Você começa a fazer uma reprogramação de tudo que você está vivenciando, né? Sim, você começa a mudar a energia. Aí se dão vários nomes. Reprogramação mental, faz. Terapia, faz. É tudo um caminho para mudar a vibração, para mudar a frequência, né? Para mudar a energia, transformar a energia em algo diferente. Então as pessoas se limitam, se bloqueiam, né? Criam obstáculos onde não tem. Por quê? Porque transforma a energia que poderia fluir, ser a solução das coisas, mas vai lá e bloqueia. Eu não consigo. Pronto, já era. Né? Então, já foi. Já foi. As pessoas têm que começar a ter consciência disso. Né? Estar presente ali do que está fazendo, para começar a ter essas mudanças. As pessoas têm que mudar. E hoje nós temos conhecimento suficiente para isso. Então a gente está trazendo para tentar esclarecer um pouco. É bastante assunto,
é muita coisa, mas... Tem assunto para... Mas é importante. É importante Exato. as pessoas saber para começar a mudar. Então, tudo que acontece depende dela mesma, né? Tudo está na consciência de cada um. De cada um. Ó, para entender como é que funciona a consciência de cada um. Quando a gente pega alguém, vamos pegar assim um... Como é que eu... Ah, alguém tem uma ideia, tá? Alguém tem uma ideia. Ah, vamos fazer um carro diferente. Essa pessoa que teve a ideia, criou essa ideia na cabeça dela, na consciência dela. Ela pensou isso. Quem compartilhar dessa ideia, comprou essa ideia da pessoa. Então, entrou na mesma sintonia que a pessoa. Na mesma vibração, na energia. Exatamente. Então, esse negócio de... Quando alguém fala lá, ó, tal país está em crise. Vamos pegar esse... Então, para aquela pessoa que falou que o país está em crise, o país está em crise para ela. Ok. Quem comprar essa ideia e acreditar nessa pessoa, entrou na mesma sintonia que ela e vai ver o país em crise. Quem não comprou dessa ideia... na crise, né? Exatamente. Quem não comprar essa ideia vai sair fora da crise e vai ver oportunidade de tudo quanto é lado. É assim que funciona. Infinitas possibilidades, né, Rafa? A frase mais que a gente ouve, as infinitas possibilidades. Exatamente, é infinito, porque o tempo todo está se criando coisa nova. Se a gente parar para olhar, ao tempo todo está se criando coisas novas, né? Então, exatamente, essa questão de eu não posso, eu não consigo estar em crise, entrou numa frequência do que pensa, do que sente. Não vai poder mesmo, né? Vai vibrar naquilo, vai voltar aquilo para a pessoa, ela só vai enxergar aquilo. É que nem a gente falou no começo lá. Muitas pessoas não sabem que existe a consciência. Então, para elas, só existia corpo físico e pensamento. Ok. Então, como é que ela vai enxergar algo que ela não está sabendo? É isso que acontece. Se ela só pensa em crise, ela só vai enxergar crise em tudo quanto é lado. Porque ela não sabe que existe oportunidade. Quando ela para e pensa, não, vou sair dessa questão de crise, vou começar a enxergar a oportunidade, brota a oportunidade de tudo quanto é lado. Por quê? Porque brota a oportunidade da própria consciência dela. É energia. É energia. É simples. É fantástico, né, Rafa? É fantástico. É simples. Né? O universo funciona assim. Então, dentro disso, está começando a ficar mais fácil as coisas. Né? A gente não precisa sofrer tanto para aprender. Essa é a diferença de você aprender algo por amor ou pela dor. É conhecimento. E no momento que a gente está, da nossa evolução, está vindo muito conhecimento. É só a gente querer aprender. Estar aberto, né, Rafa? Estar aberto para receber. Estar aberto para receber, estar aberto para receber coisas novas. Começar a trocar essas crenças, esses tabus, esses preconceitos que não levam nada a lugar nenhum. Sabe? A gente tem que começar a entender que o universo é infinito. É abundante, né, Rafa? A gente não tem ideia, noção do que é ser infinito. Então, a gente tem que parar com essas crenças que limitam as pessoas, né? Esses bloqueios mentais que não levam nada a lugar nenhum, e começar a expandir esse nosso potencial de ver as coisas diferentes, de enxergar as coisas diferentes, de entender que o mundo é Dá muito... um passo adiante, né, Rafa? O mundo, exatamente, o mundo é muito melhor do que a gente imagina. Agora, se a pessoa só vê desgraça, só vê encrenca, só vê violência, está vibrando naquilo, para essa pessoa é um sofrimento danado. Claro, está nessa sintonia,
né? Ela não consegue olhar para o lado e enxergar bondade, enxergar alegria, enxergar felicidade. Ela não consegue, porque ela está vibrando em outra sintonia, né? Agora, Negativamente, né? então, agora a gente está tendo a oportunidade de entender como é que as coisas funcionam. Então, você vê, você enxerga aquilo que você vibra. Quer mudar? Muda a consciência. Esquece os pensamentos, esquece o sentimento. Tem que começar a trocar. Troca as crenças lá, troca, resolve as sombras emocionais. Tá com medo, resolve o medo. Tá com raiva, resolve a raiva. Sente inveja, resolve a inveja. Comece a mudar. É o momento. Nosso momento agora é oportuno para essa mudança. Porque a gente está enxergando, claro, a gente vai ver o caos, a gente vai ver a violência, a gente vai ver isso, mas a gente está consciente que a gente não faz parte daquilo. Não, eu não vibro nisso, eu não me sintonizo. A energia é outra, né, Raul? A energia é outra. Eu não vibro com isso, eu não participo disso, mas eu estou vendo que aquelas pessoas estão na violência, estão naquela situação. Mas o que acontece? Como eu tenho consciência disso, tá? Eu compreendo, não faço parte. Se eu puder ajudar, que bom. Se eu não puder ajudar, que bom também, né? Então, a gente começa a vibrar diferente, a gente começa a ter paz, né? A gente começa a ver coisas que a gente já não enxergava, a gente começa a dar valor a certas coisinhas que passava despercebido. Então, tudo isso... Coisinhas sutis, né? E que faz uma diferença gigantesca na vida de cada um. Absurdo. Exatamente. Então, a gente vai trazendo mais coisas, vai esclarecendo mais coisas e se aprofundando e levando para o dia a dia. Porque é assim que funciona, né? Mas a gente agora e é um trabalho diário também, né, Rafa? E quando isso acontece, é um trabalho diário, constante, e às vezes as pessoas, porque eu me autoconheci, eu não preciso mais. É isso. Não, é um engano muito grande, né? Sim, mas a pessoa vai perceber que quanto mais se conhece, mais tem que se conhecer, e mais gostoso fica se conhecer, porque a gente vai começar a resolver problemas que estavam há muito tempo incomodando, né? E a gente vai trazer aqui esclarecimento, vai trazer da onde a gente pode resolver as coisas, né? Conforme o tempo vai... A gente tem muito pouco tempo, porque é muito assunto, mas a gente vai trazer ao longo das próximas, né, dos próximos vídeos, das próximas lives ali, a gente vai encaixando esse quebra-cabeça para as pessoas começarem a se esclarecer, porque a nossa ideia é trazer essa mudança, né? Porque o que a gente aprendeu? A gente mudou, a gente se transformou, a nossa vida melhorou, a nossa vida está uma maravilha, sem palavras, não tem explicação, e a gente entendeu que a gente tem que passar para os outros, porque passar adiante, porque a gente é um com o todo. Nós somos todos, né, com um. Então, eu melhorei, o meu vizinho vai melhorar, meu amigo vai melhorar, minha família vai melhorar, a gente vai passar esse conhecimento. E dentro dessa lógica que a gente está falando, então, quando eu ajudo os outros me ajudam. Olha que coisa bacana. O universo é assim. Eu ajudo os outros me ajudam. E assim as coisas fluem com uma naturalidade, as coisas vão acontecendo com uma lucidez, com uma clareza que não tem como você falar, não está acontecendo, está acontecendo. Percebe mesmo. Percebe demais. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, vai percebendo. Vai dando aqueles estalinhos assim, ó. Aconteceu isso, por isso, por isso. As pessoas vão percebendo. É magnífico. É uma mágica boa, né? É mágico. Nossa, é fantástico. Mas as pessoas têm que começar a mudar. Tem que ter essa consciência. Eu vou mudar. Eu vou estudar, eu vou batalhar para as coisas acontecerem. Porque
É buscar, não, né, Rafa? Sair da zona de conforto. exatamente, a gente tem que sair da zona de conforto, porque se a gente esperar a mudança externa, não acontece. É igual a gente falou na vez passada. O mundo muda e a gente para, porque a gente não vai ver a mudança. A gente não mudou, Fica estagnado, né, Rafa? fica parado. E quando a gente muda e a gente vê que o mundo vai mudando também. A gente vai percebendo uma mudança. Isso é fato. Mas a As coisas vão acontecendo. vai acontecendo. Mas a gente vai ter que sair da zona de conforto. Isso é inevitável. Tem que sair da zona de conforto. O que a Exatamente. consciência está pedindo? A consciência está pedindo para a gente estudar. Então, estuda, procura, leia alguma coisa, veja vídeo, qualquer coisa serve. Aí o que acontece com a zona de conforto? Vem o pensamento, ah, que preguiça, ah, que aquilo, ah, hoje não dá, eu não tenho tempo. Tá vendo como a gente faz com que as coisas se bloqueiem? Né? Então a consciência está pedindo lá, está vibrando. Né? A pessoa, poxa, eu quero mudar. Aí a pessoa vai, né? Aquela vibração boa, mas daí daqui a pouco, deu preguiça, não quer sair da zona de conforto. Aí não tem como. Ninguém vai conseguir tirar, ninguém vai conseguir trazer a mudança para a pessoa se ela não quer. Não tem como. Não É exatamente isso, Andréia, que você está falando aí. Muito bom. É isso mesmo. A Andréia é uma das que detesta essa palavra zona de conforto, né, Andréia? E é mágico, né, Rafa? O importante, sim, é a gente ter essa consciência que isso é preciso para a gente avançar, né? Na verdade, esse é o caminho do que a gente procura, do que a gente veio fazer aqui. Né? A gente veio aprender. Aprender o quê? A se conhecer. É simples. Não tem outra coisa. É se conhecer. E o dia a dia da gente, da vida da gente, vai acontecendo certas coisas para a gente ir aprendendo cada vez mais. Pode reparar. Às vezes tem lá um desafio, um problema. Né? Um problema gigantesco. Né? Para que aquele problema? Por que comigo? A pessoa pode reclamar. Por que comigo? Por que isso? Por que daquilo? E, na verdade, aquilo é um enorme desafio para a pessoa aprender e crescer. É só ela mudar o jeito dela ver as coisas. Mudando o jeito dela ver as coisas, muda a consciência, muda a energia, muda tudo. Vai aparecer a solução para ela. Só que a solução, muitas vezes, a solução não é o que a pessoa quer, né? Porque às vezes a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que sair da zona de conforto, a pessoa tem que buscar conversar com alguém que não quer. Então tem todas essas coisinhas que nós temos que mudar. Mas se desarmar de tudo, né, Rafa? Está aberto a receber. A gente tem que estar aberto para tudo. Entender, se abrir e entender que tudo está na nossa consciência. Tudo. Toda a solução está ali. Basta a gente deixar vir. Deixa vir, deixa acontecer. A solução tem que estudar, então eu vou estudar. Vai lá, estuda para ver. Resolve rapidinho. Eu tenho que falar com fulano, mas, poxa, eu não vou com a cara dele, não gosto do jeito dele. Pois é, mas aí você tem problema dentro de você para resolver. Resolve isso, vai lá e fala com a pessoa, que é a pessoa que vai abrir as portas para as soluções. Então o universo funciona dessa maneira. Não sei como é que está o nosso tempo. Nós já estamos estourando, a gente pode cair a qualquer momento. Mas enquanto a gente não cai, vamos falando. Então, beleza, mas a gente vai continuar isso nos próximos, vai bater, vai trazer mais coisa nova. Sim, a gente vai. Vamos destrinchando o negócio aí, Rafa. Como diz o outro, é passar o que a gente aprendeu e tá tudo certo. Exatamente, a gente vai passando, porque a mudança, ela acontece. E ela acontece para quem quer. Né? Agora, não é do jeito que a gente quer. Né? Esse jeito que a gente quer, esse nosso ego, né? A gente vai falar bastante dele também, mais para frente,
né? O nosso jeito não é assim que funciona. Tem que ser do jeito que o universo nos guia, vamos chamar assim. É do jeito que o universo é regido, né? Existem leis do universo e é através dessas leis que as coisas acontecem. Então não adianta eu querer ir contra esse fluxo. Eu só vou criar problema para mim. Então, eu quero uma solução de resolver aquele problema, daquele desafio, eu quero uma solução simples e fácil, né? No estalar de dedo. E às vezes não é assim que funciona. Às vezes é um desafio enorme para a gente aprender a crescer, a evoluir, né? A querer saber mais, aprender mais, a expandir. Isso que o universo quer da gente. E a gente quer uma coisa muito fácil às vezes. E não é assim que funciona. Né? Não é desse no jeito. autoconhecimento a gente sabe bem como que é, né, Rafa? A gente teve uma turminha e assim fazia umas perguntas, já queria que a gente desse as respostas, né? Não tem aquele muito trabalhar ou buscar dentro as respostas de cada um, entendeu? Porque é individual. Então, é assim que o universo funciona. É assim que as leis do universo são feitas. Né? Não adianta a gente querer ir contra esse fluxo. Só vai dar problema. Então, seria fácil resolver, igual a gente falou, o problema da fome? Seria. Como? Deixa o universo falar como que tem que resolver. Deixa a consciência fluir, as energias, para você ver se não resolve rapidinho o negócio da fome. Agora, o que acontece? Ganância, corrupção. Não é assim que o universo funciona. Qual que é a realidade do universo? O universo tem um jeito de regir as coisas. É só a gente olhar. É natural, né? É só a gente olhar a natureza. Olha que harmonia que é a natureza. Tá tudo certo. Exato. Não falta nada. Tem exemplo melhor, né, Rafa? Pois é. Aí entrou nós, seres humanos, e demos uma ida contra a correnteza, né? Contra esse fluxo do universo, só arrumamos um problema. E para solucionar esse problema, a gente tem que voltar no fluxo de novo. Entender como é que o universo funciona e, dentro disso, aplicar essas leis no dia a dia da nossa vida. Né? Se a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, vamos começar a exercitar isso. Vamos começar a fazer para ver se muda. Vai ver que muda rapidinho. Né? Se tudo que eu faço para o outro volta para mim, fica simples. Né? Então, se eu prejudicar alguém, eu estou me prejudicando. Então, se eu começar a ajudar os outros, eu vou começar a me ajudar também. É o universo que está falando assim. Faça isso. O universo está dizendo assim, está gritando assim. Faça isso e tudo será resolvido. Mas as pessoas insistem em ir contra essa natureza, né? Ir contra a natureza do universo. Fluxo natural, né? Aí só arruma problema. Só arruma inimizade, é só olhar. É só a gente começar a observar do nosso lado o dia a dia. Então, enquanto a gente não entender que a gente tem que correr conforme o universo nos dá a direção, a gente só vai arrumar problema. Não tem outra saída. E a gente está aqui para aprender como o universo funciona. Essa é a nossa meta. Né? Porque se a gente aprende isso, tudo resolvido praticamente. A gente tem tudo, a gente é abundante, o universo é abundante, o universo tem tudo, a gente só precisa entender o fluxo do universo. Só isso. Vibrar na energia certa, né, Rafa? Vibrar, qual que é a energia certa? É o amor. É o amor, não tem outra saída. Ama o próximo como a ti mesmo. Pronto. Começa de hoje em diante, começa a amar o próximo. Começa a dar um bom dia com mais energia de amor. Começa a fazer isso para ver se as coisas não vão mudando. Né? Deixa o negócio. Dá um sorriso para alguém que está triste na rua para ver o quanto isso é transformador. Perdoa quem tem que perdoar. Conversa com quem tem que conversar. Faz o que tem que fazer.
para ver se não muda. Muda rapidinho. Muda rapidinho. Eu não sei, estão dando um acréscimo. Estão dando um acréscimo para a gente aqui, já era para nós ter caído. Mas estão segurando nós aqui ainda. Estão gostando. Mas você que sabe, se você quiser encerrar e a gente continuar depois, acho que dá para encerrar, semana. Então, para a gente manter. Ó. Melhor do que a gente cair, né? Exatamente. Mas então tá bom, Rafa. Então, pessoal, próxima quinta-feira estamos aqui de novo às 20 horas. Firme e forte, né, Rafa? Uhum. Fala que quem não começou a assistir, dá para ir lá no Instagram que fica gravado, né? Isso, vai ficar gravado. Então, beleza. Obrigado, boa noite. Bom fim de semana. Obrigada, boa noite a todos. Ótimo final de semana a todos. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Estou fazendo aqui.